nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando o estudo bíblico de hoje, vimos no estudo passado a descendência de Esaú. Então, hoje, continuando, Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou a seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele, e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: Quereis porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos porventura, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. E enviou-o do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscais? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: Partiram daqui e ouvi-os dizer: Vamos a Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles ouviram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram: Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Ruben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele, pois Ruben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o desposaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaad. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito.
Então resina, bálsamo e ládano são aromas utilizados no Egito para os embalsamentos. Continuando o versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então, irmãos, eles estavam José em Dotaim e levaram os madianitas para o Egito. Versículo 29. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai, com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho, na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Então, a habitação dos mortos, em hebraico, Sheol, é um lugar subterrâneo onde sobrevivem as almas dos mortos no estado em que elas se encontravam no momento da morte. Versículo 36. Os madianitas venderam-no a Potifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Então, irmãos, hoje vimos a história de José, de como seus irmãos, por inveja, queriam matá-lo e venderam aos madianitas. Obrigado por acompanharem o estudo bíblico de hoje. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.